Eu gostaria que aquelas que estão com suas Bíblias no celular, ou aquelas que estão com as suas Bíblias em papel, eu gostaria que vocês grifassem esse versículo, porque ele me acompanha todos os dias da minha vida. E é dentro disso aqui que Deus tem operado, que Deus tem feito grandes coisas, amados. Deus, Ele tem feito coisas assim extraordinárias e Ele continuará fazendo, amém? Naum, aleluia, Naum capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: eis que Yahvé, o Senhor, é bom. Diga, oh glórias. Eis que Yahvé, o Senhor, é bom. Ele é refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quanto nele confiam. Eu gostaria que vocês grifassem isso, grifassem na sua Bíblia. Existem outras traduções, mas a palavra do Senhor, ela está dizendo para mim e para você: eis que Yahvé, o Senhor, Ele é bom. Então, amadas, Deus, Ele é bom. Ele é bom em todo o tempo. Eu vou sair um pouco daqui para ficar um pouco mais perto de vocês. Estão filmando? Então, amadas, a palavra do Senhor diz que Ele é bom. E eu quero dizer para vocês que Ele é bom em todo tempo. É em todo tempo. É na abundância, é na sua escassez, é no tempo difíceis, é no tempo de alegria. Ele é bom. Diga para sua irmã: escuta, Deus é bom. Você entendeu? Ele é bom. Aleluia. E a Bíblia relata, amados, que Ele é um refúgio. Ele é um refúgio. Por diversas vezes nós passamos por tempos de adversidades, por tempos de desertos, por tempos de aflições, por tempos de provações. Circunstâncias, elas se levantam, o mar parece que ele não se abre, e nós precisamos, como mulheres de Deus, entender que foi para esse tempo que o Senhor te chamou. É para esse tempo hoje, que se chama hoje, que o Senhor te chamou para ser uma guerreira, para ser uma mulher conquistadora, para ser uma mulher vitoriosa, virtuosa, uma mulher que entende, uma mulher que compreende quem é o Deus que ela serve. Então, Deus, Ele é bom. Ele é bom, e a palavra do Senhor diz que Ele é refrigério. Refrigério em tempo de angústia e aflição. Ele é refrigério. Se você está angustiada nesta tarde, você vai sair daqui com refrigério. Você vai sair daqui com um refrigério que você nunca sentiu na sua vida. E quando você chegar na sua casa, a circunstância, ela não mudou ainda. Mas o refrigério e a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, aleluia, te acompanhará todos os dias da sua vida. Amém? Vamos para cá, senão vamos para lá, vamos. O Senhor, Ele é o que, minhas amadas? Ele é bom e Ele é refrigério. Refrigério para no tempo da aflição. Amém? Aleluia. Ele é refrigério para o tempo da aflição, para o tempo da angústia. E a palavra do Senhor diz que o Senhor protege todos quanto nele confia. Então, para que chorar? Então, por que gritar?
Nós precisamos entender esse tempo, que nós fomos chamadas por Deus para ser uma referência na terra. Nós precisamos entender esse tempo que nós fomos chamadas por Deus para verdadeiramente mostrar ao mundo lá fora, a milhares, milhões e milhões de mulheres que estão à nossa volta, mostrar para estas mulheres o Deus que você serve. E você precisa entender isso. Então, amadas, a minha trajetória, ela foi um pouco complexa. Que primeiro, meu marido era desviado e ele voltou para os caminhos do Senhor, diante de uma enfermidade que Satanás colocou na mente dele que ele estava, e que ele ia morrer. Naquela época, tem uns 30 anos aí, eu acho, se não tiver, está perto. Eu perdi as contas de quantos anos eu tenho dentro de Cristo, tá bom? Eu só sei que eu estou nele, eu só sei que ele tem coisas grandes para mim e eu vou lá, amém? E aí ele voltou para os braços do Senhor. E eu era eu vinha de uma família muito católica. Na realidade não era tão católica, mas minha mãe dizia ser católica. E aí toda a família, todos os nossos familiares, minha mãe pegava todos os filhos e levava lá para a igreja e ficava lá, e minha mãe assistia, e por diversas vezes na adolescência já, a gente ficava do lado de fora da igreja, conversando, e por algumas vezes, não eu, porque eu ainda era pequena, mas o meu marido, meus irmãos, ele ficava desta forma, eles ficavam paquerando ali. E eu fui crescendo no meio disso. E quando ficamos mais velhos, meus irmãos já não queriam ir mais, cada um com a sua autossuficiência. E a minha mãe ia, mas eu não gostava de deixar minha mãe só. Então eu ia com a minha mãe. E no meio de tudo isso aí, eu conheci Jean. E nós nos apaixonamos. Ele era do quartel, né? Diz assim, é quartel, né? Soldado do quartel. E ele se apaixonou por mim, eu me apaixonei por ele. E acreditem vocês, começamos a andar tudo e nos casamos. Nosso casamento era bom, amadas, era bom. Não era um casamento de altos e baixos, era um casamento bom, era uma família boa. Mas faltava algo dentro desta casa, faltava o principal. Hoje eu entendo que faltava o principal, que é Jesus. Nos amávamos muito, tínhamos um respeito um para com o outro. Os meus filhos eram meninos, filhos que respeitavam seus pais, que amavam seus pais. Nós tínhamos como é que eu posso dizer para vocês, aquela vida de família, mas faltava algo. E um determinado dia meu marido amanhece doente, e ele começa a perder peso, e ele vai para os médicos, e os médicos não descobrem o que ele tem, e de repente ele está assistindo um canal lá, e aparece uma igreja lá, Igreja Batista Betel. Ai, estou lembrada, a Igreja Batista Betel, tantos anos, né? E aí ele olhou, um pastor lá disse assim: se você está sentindo uma aflição no teu coração, e eu sei que tem um homem aqui que está sentindo, eu quero que você venha para cá. Eu acho que o nome dele era pastor Robério, se não estou enganada. E aí, amadas, o Jean no dia seguinte, que era EBD, ele foi. E acreditem vocês, eu fui para a igreja católica. Foi. Peguei os 2 filhos, que eu ainda não tinha o terceiro. Peguei os 2 filhos. Rapaz, eu nunca mais tinha ido para a igreja. Nunca mais. Por ele ter dito que ia para a igreja evangélica, eu fui para a minha. Eu peguei os 2 meninos e eu disse: vamos embora, vamos para lá. E você vai para a sua. Foi uma briga gigantesca. E você vai para a sua. E ele disse: como, se você nunca vai? Eu disse: mas hoje eu vou. Acreditem vocês, eu nunca, até hoje, eu não sei como aconteceu aquilo. A igreja, ela era aberta todos os domingos. Nesse dia, ela não estava aberta. E aí eu voltei para casa, e quando eu voltei para casa, ele já tinha ido
para a igreja Betel. E quando ele chegou, minhas amadas, o homem veio cheio. O homem disse que entregou sua vida a Jesus, que o pastor orou por ele, e o homem veio tão aceso, amadas. Esse homem pintou assim o quadro do diabo e não de Jesus. Ou você serve a Deus, ou o diabo vai vir. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem outra caminhada. Amados, ele usou de violência. Foi uma violência tão gigantesca que, misericórdia, minha mãe, ela odiava os crentes. Que ela não escuta isso aí. Mas ela odiava. E acreditem vocês, eu cheguei na casa da minha mãe e eu comecei a ter brigas com o meu marido. Aí foi que o nosso casamento, minhas amadas, foi misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Como pode uma coisa dessa? E aí eu já comecei a brigar com o meu marido. E o meu marido, em tudo que era lugar da casa, ele via o diabo. Não sei como, mas ele via. E a minha casa era cheia de paz, mas não a paz de Jesus, a paz humana que passa. E aí, minhas amadas, na hora, ele começou a falar, e ele falava muito, e eu cheguei um dia, era dia das mães, e eu cheguei lá na casa da minha mãe, muito triste, e a minha mãe, católica, ela olhou para a minha cara assim, por que essa tristeza? Aí eu disse assim, acabei de brigar com ele. Aí ela fez, mas vocês não brigavam? Eu disse, acabamos de brigar. Estamos aqui brigados. E olha, amadas, que eu detestava falar da minha vida para minha mãe. Mas a situação estava tão crítica que eu vejo hoje que o próprio Deus mandou que eu falasse, porque não é possível. Aí, amadas, na hora, eu disse, ele está o tempo todo dizendo que eu tenho que servir na religião dele. E eu não quero, mas eu não queria. Por quê? Porque a minha mãe odiava os crentes. E eu amava demais a minha mãe, eu não queria perder esse laço de amizade com minha mãe. E a minha mãe, eu mexendo um caruru lá, aí ela olhou para a minha cara e disse assim, seja sábia. Até hoje, naquele dia, eu vi Deus usando a boca da minha mãe para falar comigo. Ela disse, para de brigar sem necessidade, vocês se amam tanto, vai deixar uma religião separar vocês? Deus não quer isso. Um dia você vai no domingo de manhã para a igreja dele, e depois você fica em casa, não precisa viver dentro da igreja. Quando for no outro domingo, você não vai de manhã, aí você vai no domingo de noite. Durante a semana, já que tem culto, acompanha ele numa quarta-feira. Na sexta, você não vai. Eu saí dali e obedeci o que a minha mãe falou. Amadas, acredite, a minha vida foi um radicalismo total. Primeiro começaram a querer tirar minhas roupas, minhas calças compridas. Mas eu não deixei, porque eu gosto das minhas calças, eu só faço o que Deus manda. E aí, amadas, começou uma trajetória. Agora não era mais o meu marido falando de Cristo, do diabo. E ainda tem mais um detalhe que vocês não sabem. Eu passei durante quase um mês nessa perrenho com ele. E aí, dentro do ônibus, me lembro como se fosse hoje, eu disse assim, eu não sabia que o diabo existia. O diabo existe e ele veio para matar, roubar e destruir. E eu disse a Deus assim, eu falava muito com Deus, e eu disse a Deus, e o meu marido, quem me deu foi Deus, porque eu orava sem saber, na realidade é reza, mas eu orava, eu pedia a Deus um marido que não fosse igual ao meu pai, entende agora? E Deus me deu um marido maravilhoso, que não bebia, que não era farrista, que não gostava, né, de ficar no mundo adulterando, aquela coisa. E Deus me deu um marido lindo, e eu agradeço a Deus por isso, todos os dias. Mas naquela época eu falava diretamente com Deus, e Deus já tinha um plano com a minha vida, com a minha trajetória. Eu é que não sabia, eu é que não entendia nada, mas Ele vai desvendando gradativamente. E acredite vocês, de tanto meu marido falar do diabo, eu cheguei para Deus e eu disse, Deus, se o diabo existe, faz ele aparecer.
Nunca faça isso, deixa o bicho aparecer mesmo. Amadas, acreditem em vocês. Eu já estava dentro da igreja, mas eu não acreditava nisso. E aí, um belo dia, eu inventei de fazer um jejum sem saber. Já entrei no jejum sem saber de nada. Eu não tinha discipulador, não tinha nada. Já entrei de isolamento. E eu entrei para fazer o jejum. E aí o Jean queria ganhar todos os irmãos dele para Cristo. E aí ele começava a convidar todos eles para irem para a nossa casa. E ele inventava de fazer um almoço, um jantar. E no meio desse almoço e jantar tinha Bíblia. No meio desse almoço, desse jantar, a gente convidava o que hoje é pastora Kátia, que está, né? E você já sabe quem é ela. E aí ela vinha para cá para pregar a palavra para todos nós. Porque eu ainda estava sendo uma menina, Jean também. E estávamos começando a ler a Bíblia. E aí, minhas amadas, acreditem, meu cunhado se manifestou. Minhas amadas, ele é do tamanho do meu marido, sem brincadeira, não é mentira. Ele se esticou. Ele ficou tão grande que eu parei, eu olhei, isso aqui dele parecia que ia estourar. Foi algo tão terrível que eu peguei as minhas crianças, tudo pequenininhas, e eu botei tudo lá para dentro do quarto. Só que teve um detalhe, eu não tinha medo dele. Só que eu não tinha as armas certas para neutralizar a força do diabo e mandar que ele saísse. Então, amadas, acredite, a gente mandou, eu fui atrás de uma pessoa do outro lado da terra, do outro lado, amadas, eu de outra, não era de carro não, era a pé. Eu fui correndo desesperada e eu chamei a missionária lá da igreja metodista e ela corre e ela vai lá para casa. Amadas, acreditem, foi uma cena trágica. Eu percebi que o bicho não saiu dele. Eu percebi, mas voltou a calmaria, mas ele não foi expulso. Ela lia o Salmo 91 ali e pronto, passou. Eles foram para casa, começaram a frequentar a nossa igreja. Acácio se tornou um homem, um grande evangelista. Foi algo assim tão tremendo naquela época. E no meio dessa trajetória, isso foi no domingo, foi no sábado, quando chegou na terça-feira, eu estava na casa do meu sogro, e aí um dos mais novos também, o diabo se manifestou, e não é, amadas, ele pegou Deus queria me mostrar que o diabo existia, ele pegou esses dedos dele aqui, no corredor da casa, na parede, e ele fazia isso e o sangue ficava. Dizer que isso não é o diabo é não ter noção da força, né? E aí na hora eu aprendi, viu, Sandra? No poder que há no nome de Jesus, saia! Eu digo, funciona, em nome de Jesus, funciona! Aí, sem brincadeira. E diante disso, amadas, a trajetória é muito grande. Eu comecei a conhecer Jesus e aí já não era mais o meu marido falando comigo da grandeza que ele é. Já era eu, meio-dia, conversando com Jean na hora do almoço. Dentro de um mês, eu li o Novo Testamento todo, porque havia uma fome, havia uma sede dentro de mim, para eu conhecer a Jesus. E eu comecei a ler o Novo Testamento. E eu comecei a ler, o único livro que eu me compliquei um pouco na época foi Apocalipse, mas mesmo assim eu terminei e voltei de novo para ler de novo o Novo Testamento, porque eu queria conhecer a palavra, eu queria conhecer esse Cristo. E agora, além do Novo Testamento, eu também parti para o Velho Testamento e eu comecei a ler, eu comecei a amar aquelas histórias fantásticas de Jesus. Eu via Jesus no monte ali, né, visualizando, eu lendo, e eu já visualizava, nossa mente vai 1000 por hora, e eu já visualizava Jesus ali, sentado, trazendo as parábolas, trazendo, amados,
tudo que tem ali na Bíblia, e eu começava a visualizar, e uma determinada coisa me chamou a atenção: aonde Jesus passava, a vida ficava. Aonde Jesus passava, o poder se manifestava. Aonde Jesus, se havia um leproso, ele era curado. E eu entrei dentro disso, e eu comecei a dizer para o Senhor: eu quero viver isso, eu quero viver esse poder, esta unção, esta glória. O Senhor chamou a tua igreja, foi para viver deste jeito. E no meio de tudo isso aí, eu fui batizada com o Espírito Santo. Aí eu recebi outra arma poderosa de Deus e comecei a orar em línguas. E amados, acreditem, eu comecei a pregar a palavra. E eu comecei eu comecei a orar pelos enfermos. Eu comecei a sair, amados, por tudo que era lugar. Ali no Augusto Franco, eu saía junto com meu marido. E aquela vida de Jesus que está dentro de nós, nós queríamos que todo mundo conhecesse esse Cristo que ressuscita mortos hoje, que faz milagres hoje, que faz sinais e maravilhas hoje. E nós começamos a viver uma nova história, começamos a viver uma nova trajetória. E quanto mais você ora, o Senhor vai, e Ele começa a te levar a lugares mais altos. E para que você alcance lugares mais altos, você tem que sair com a vitória na mão, no meio da provação, no meio da tempestade a qual você passa. E a vitória vem, não é você murmurando, a vitória vem, não é você reclamando, a vitória vem, não é porque você fica lá choramingando pelos cantos, perguntando a Deus o porquê, Deus, isso só acontece comigo. Não, a vitória vem quando você exerce fé. E a fé, ela leva você a louvar, a fé leva você a adorar. A fé não deixa você dentro de casa, para você ficar sendo sucumbida pelas adversidades da vida. A tempestade, ou a fé, leva você a ir mais além do que a tempestade que você está vivendo. A fé leva você a estar dentro da igreja. A fé, a verdadeira fé em Deus, leva você a orar, a buscar a Deus, a estar perto de pessoas que acreditem no seu chamado, que acredite em milagres. A fé leva você a estar dentro da igreja orando, não é em casa. E ninguém me ensinou isso. Quem me ensinou foi o Espírito Santo de Deus. Porque a pastora aqui, ela nunca foi discipulada. Eu tive era a pastora Kátia na época, que era missionária, que era a irmã Kátia. Eu queria aprender com aquela mulher a orar. Por isso que eu andava tanto com ela. Porque quando a gente se converte, a gente precisa estar no meio das pessoas que conhecem a Cristo. Não é no meio dos amigos antigos. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu carrego uma nova vida. E por eu carregar essa nova vida, eu tenho que estar, aleluia, com pessoas que estão carregando a mesma vida. Não é morte, é vida. E aí, amados, as tempestades aconteceram dentro da minha casa. E acreditem vocês, eu comecei a ter um problema no coração. E que problema foi esse? Que eu estava ensaiando as mulheres para um coral. Eu comecei a sentir umas palpitações, e eu comecei a sentir era assim, e perdia o ar, mas voltava. E eu estava em pleno domingo fazendo coral, que era para apresentar o coral à noite. E de repente, amadas, acreditem vocês, me encostei na parede porque o ar faltou. Diz o pessoal que eu fiquei verde. Fiquei primeiro roxa. Depois fiquei verde, depois fiquei pálida, daí eu fui até embaixo. Procurava ar e não encontrava. E aí eu comecei a orar. Comecei a orar e eu disse: Jesus, já conhecia a Bíblia um pouco. Pelas suas pisaduras eu fui curado.
Pelas suas pisaduras eu fui curada. Vamos levar ela para urgência, vamos. Eu digo, não, eu vou para casa. E aí peguei, né, já tinha um carro nessa época, um Corcel. Peguei o carro, fui para casa e aquela dor aqui, aquela dor, que misericórdia. Aí o marido, você vai para um médico, vamos fazer um exame. Acreditem vocês, o exame foi esse, diagnóstico médico do inferno. Você vai passar a vida toda tomando esse medicamento. O medicamento na época, há uns 28 anos, 30 anos atrás, vamos lá, era R$100. Era R$100. Imagine quanto não é esse medicamento hoje. E aí, minhas amadas, o meu marido comprou o primeiro, para pagar em 3 vezes. E acreditem vocês, que o medicamento só tinha 30 remédios, 30 comprimidos. E no próximo mês eu tinha que comprar mais uma caixa. E eu parei, fui para o meu quarto e eu disse para Deus, Pai, eu não aceito isso. Verdadeiramente, Jesus levou sobre ele todas as minhas enfermidades. Ele carregou sobre ele todas as minhas dores. O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele. Por todo o sofrimento de Jesus, eu fui curada. E eu saí daquele quarto, eu ainda tomei um, porque Jean ficou preocupado de me perder. Eu não vou ficar viúva. Se eu não tomasse os medicamentos, eu ia morrer. Porque uma válvula do meu coração, ela estava fechada. E quando o sangue vinha, não conseguia bombear, é isso? E aí, amadas, dava aquela dor. Então a qualquer momento eu ia ter um infarto. A qualquer momento eu poderia morrer. E fui aí, chegou uma conferência, se eu não me engano, foi Irineu Gruber, ali no Lorival Batista, aquele auditório antigo do Lorival Batista, perto da antiga Escola Normal, Rui Barbosa. E aí, amadas, eu fui para lá. E quando eu cheguei lá, disseram que aquele homem é usado em cura. E quando eu fui para lá, eu não fui nem atrás da cura. Me disseram que ele era curado, ou que ele era usado. Mas eu não fui atrás da cura, eu fui atrás de aprender com aquele homem. E acreditem vocês, eu estou na 3ª fileira. E o homem está lá ministrando e daqui a pouco ele olhou para a 3ª fileira e ele disse assim, você. Aí eu olhei para trás. Ele fez, não, é você que olhou para trás. Aí eu fiz, sim, você que está de vermelho, eu me lembro como se fosse hoje. Saia vermelha e blusa branca. Vem cá. O Senhor está me dizendo, me mostrando que o diagnóstico médico é que você fez um exame esses dias, a igreja não sabia. Você fez um exame esses dias e o diagnóstico foi esse. A bomba do teu coração, uma das veias, ela não está bombeando sangue direito e você sente uma dor insuportável. Mas nesta noite, olha para mim, mulher, nesta noite o Senhor te cura. Aleluia. Minhas amadas, é por causa do homem ali, mas minhas amadas, o Senhor cura hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Como eu poderia chegar aqui para vocês e dizer assim, olha, quem tem problema aí no coração, eu vou orar, porque o Senhor me curou e vai curar você. O diagnóstico médico é que eu ia passar a vida toda com o medicamento. Não sei como, amados, Deus, Ele é tremendo e maravilhoso. Uma irmãzinha da igreja que nós estávamos frequentando, ela foi lá em casa e disse assim, Marluce, eu fiquei sabendo que você está tomando um remédio, depois que eu fui curada. Você está tomando um remédio, e esse remédio, a gente está sem poder comprar, estamos sem dinheiro para comprar. E eu queria saber se você pode nos emprestar, já que Jesus lhe curou. E agora,
agora, vai ou não vai? Vai ou não vai? Peguei, fui lá e disse: está aqui, minha amada. Agora, assim como ele me curou, ele vai curar também a sua irmã. Não fica debaixo disso aqui não. Ore, tome, mas vá orando, vá declarando a vitória. Não sei o resultado, porque não procurei saber. Então, porque ela não era a irmã estava lá dentro da nossa igreja. Depois a gente saiu da igreja, amados, e fomos para outra igreja. Amados, escuta uma coisa que eu vou dizer para vocês. Deus, Ele quer usar você hoje. Deus preparou você para esse tempo. E eu quero dizer para vocês que existe uma fé dentro de você, que foi Deus que te deu, e ela precisa ser ativada. Não é na hora da tribulação, ela precisa ser ativada todos os dias. Nas menores coisas, quando você se levanta, às vezes não tem vontade de falar com Deus, não tem vontade de dar bom dia ao Espírito Santo, mas a fé que está dentro de você diz: eu vivo é pela fé, e não pelo que eu estou sentindo, é pela fé, eu me movo pela fé, o justo viverá da fé. Aí você se levanta, abre a boca e declara. É fé. É se mover pela fé em toda a sua trajetória. Em toda a sua trajetória. Porque Deus, Ele hoje opera. E hoje Ele ainda faz maravilhas. E Ele continuará fazendo, amados. Escuta bem, você está com problema com seus filhos. Eu também tive. Meu filho, o mais velho, ele se embaralhou com amigos. E ele foi para a bebida, ele foi para as drogas. E amadas, a igreja que eu me encontrava não perguntava pelo meu filho, não perguntava como ele estava. Mas não era por causa disso que eu saí da igreja. Eu tenho um bom pastor que cuida da minha casa, que cuida da minha vida, que respalda a minha vida, a minha família. Isso é fé, amadas. E acredite vocês, eu comecei a ter problemas sérios. Ele começou a beber, ele começou a faltar às aulas. Meu marido foi chamado e disse que vocês não merecem o filho que vocês têm, porque vocês são pessoas boas, vocês se sacrificam por ele. Ele não estava estudando em colégio público, amadas, e ele estava se drogando, ele estava se prostituindo, ele estava fazendo coisas terríveis. E sabe quantos anos meu filho tinha? Ele tinha 14 anos. Amadas, todos os dias eu ia para o culto. Todos os dias não, nos dias de culto, entendam? Toda vez nos dias de culto, eu estava lá em pleno domingo, em plena sexta, em plena quarta, uns jovens aqui louvando, adorando a Deus. E eu olhava e eu dizia: eu estou vendo o Henrique tocando violão. Eu estou vendo ele com a Bíblia, ele ministrando a palavra. Eu vejo ele como pastor. E quando eu chegava em casa, meu filho, ele nunca perdeu um culto porque eu nunca deixei. Mas ele tinha aula e eu ia para o culto. Ele saía e eu dizia para ele: 11 horas em casa. E quando ele voltava, ele se trancava dentro do quarto. E eu já sabia o que estava acontecendo. Ele não queria que eu sentisse o cheiro do álcool. Ele não queria que eu visse os olhos dele vermelhos. Ele não queria que eu visse a cena dele, que ele estava. E toda vez eu abro a porta. Ele: estou dormindo, vou dormir. Abre a porta. Ninguém aqui tem direito a fechar a porta. Abra a porta. E aí quando ele abria, eu ia lá, botava a mão sobre a cabeça dele, ele virado com o rosto para a parede.
eu botava a mão na cabeça dele e eu dizia: Deus, o Senhor me deu filhos, foi para a honra e glória do Senhor. Deus, os meus filhos, eles são flechas na mão do guerreiro. Pai, eu creio que o Senhor chamou ele para louvor e glória do teu nome. E eu te louvo e eu te agradeço, porque eu ando dentro desta verdade. Beijava a cabeça dele e dizia: mamãe ama você. E voltava, ia para o quarto, e quando chegava no quarto, aí é que eu guerreava. Aí é que eu dizia: vem aqui, diabo, vem aqui. Eu faço isso quando eu estou azeda, quando a coisa está complicada: vem aqui, olhe para ele, veja o sangue de Jesus sobre a vida dele. Olhe para ele, existe uma promessa de Deus para a vida do meu filho, e você não tem poder de roubar. Bate em retirada, eu destruo toda a sua seta, eu destruo toda a confusão na mente dele, eu destruo tudo que você projetou para a vida dele, porque o que vai prosperar na vida dele é o que Deus projetou no céu. Amadas, chegou o retiro, ele estava já com 17 anos, com uma menininha também desviada, casou com ela, se converteram, desviada, e acreditem vocês, quando eu olhei, eu disse: Jesus, vou ter trabalho, mas só disse na mente, não falei com a boca, porque a boca tem poder, amém? E aí, amadas, quando eu olhei, eu disse: Jesus, ele... estava tudo certo, eu ia pagar o retiro da menina, eles iam para o retiro comigo. Eu amo o retiro, e o retiro é uma renovação que vem sobre as nossas vidas. E aí eu cheguei, eu disse: você vai para o retiro? Ah, nós vamos sim, mãe, ela também vai, tal. Paguei, amados, para a família toda, todo mundo vai. A mãe dela liga e diz: você não vai para o retiro, você vai vir para cá. E imagina o local que ela mora, só tem carnaval, só tem grito de carnaval, né? Esse negócio de carnaval. E aí eu parei, eu disse: e agora, meu Deus do céu, você vai para o retiro. É problema dela. Agora, você é o meu problema. Você vai para o retiro. Mãe, mas não pode ser assim, mãe, eu amo ela, mãe. Eu digo: Jesus, me ajuda, Pai, o que faço com esse menino? Pai eterno, me ajuda, me dá uma direção. Aí ele fez: eu te dou minha palavra, eu vou lá dar um beijo nela, e eu prometo a você que antes de começar o culto no sábado de noite, eu volto. Eu digo: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu vou acreditar, meu filho, na sua palavra, acreditando no poder do Espírito Santo. Eu vou acreditar, meu filho, na tua palavra. Agora tem um detalhe: se você não chegar sábado de noite, que eles saíam num sábado de madrugada, se você não chegar naquele retiro, eu pego o carro e eu vou buscar você. Escolha. Aí ele: não, pode deixar que eu vou fazer isso. Aí o culto começou. Cadê Henrique? Aí o culto começou e já vai para a palavra, pastor de fora. Eu disse: Jesus, cadê ele? Amadas, daqui a pouco ele aparece todo afobado. E começamos, vai lá para o louvor e todo mundo adorando. Eu preciso conversar com você depois. E lá, tal, começamos, tal. E nesse bendito retiro, o Henrique teve uma experiência com o Espírito Santo, de uma forma tão sobrenatural, tão tremenda, que era ele chorando e eu também chorando na porta, e o irmão também chorando, e a irmã também chorando, porque sabíamos da história do homem.
E de repente vinha aquele poder sobre ele. E ele gritava o seguinte: Senhor, era um rapaz que estava tocando o teclado. Hoje ele é desviado. Estava tocando o teclado e ele começou a louvar. E a glória de Deus desceu sobre o local. E o Henrique olhou e disse: isso que está na vida dele, Pai, eu também quero. Eu quero isso. E Deus ouviu as orações. O poder de Deus veio sobre o Henrique. Amadas, hoje, pastor Henrique, ele é um grande ministro de louvor. Pastor Henrique é um grande pastor. O pessoal lá do Albano chama ele de pastorzão. A igreja do pastor Henrique está crescendo tanto para a honra e glória do Senhor. Amadas, por mais que a circunstância mostre ao contrário, nesse resto de tarde, eu quero dizer para você que você tem fé para se levantar e acreditar que Deus fez uma história poderosa para a sua família, para a sua vida. Não deixe as vozes estranhas governar você, mas seja governado pela voz de Deus, pela voz do Espírito, pela voz da verdade, que é a voz de Deus que está dentro desta palavra. No poder que há no nome de Jesus. Quebrei meu pé, amadas, dentro de uma vigília inacreditável. Como pode ser a minha trajetória? Eu quero dizer para vocês, eu quero mostrar para vocês a grandeza do Deus que nós servimos. Eu quebrei meu pé e acredite, não sei como, aqui num degrauzinho aqui. Você se lembra? Você ainda estava lá na igreja não, né? Aí quando eu quebrei, não, o Felipe já tinha nascido. O Felipe estava com 6 meses. Na hora que eu quebrei o pé, ai, que dor insuportável. Eu tinha acabado de ler um livro sobre Kenneth Hagin, sobre fé. E lá ele conta um testemunho de um homem que estava jogando futebol e quebrou o pé. E começaram a orar e Deus botou o pé de volta. Botou o osso de volta. Eu digo, então o meu vai. O meu vai. Aconteceu lá, acontece aqui. O Deus que eu sirvo é o Deus de lá, é o Deus daqui. Vai botar de volta. Ai, gente, a vigília foi. Aí o meu marido veio e disse, tira o sapato. Eu disse, não, está inchado. Eu digo, mas pelo menos dá para andar. Aí ele fez, tira o sapato. Eu tirei a sapatilha. Quando eu tirei, gente, fez isso, ó. Já não botava nem mais os dedos no chão. Não conseguia. Uma bola embaixo. Uma dor insuportável. Fui até o final da vigília. Pastora, isso é sacrifício de tolo. Não é sacrifício de tolo, é se eu estivesse lá chorando sem ir para o médico, sem ir para a urgência. Não foi sacrifício de tolo. Eu estava ali adorando a Deus e dizendo, olha, o pé quebrou, eu quero ele de volta. Dois se botaram. O pé quebrou, eu quero ele de volta. Eu não vou sair da vigília com o pé quebrado. Eu quero o pé de volta. Gente, era o osso que tinha quebrado. E eu passei o tempo todo dizendo que o pé estava quebrado. Era o osso do pé que estava quebrado, né? Eu quero o meu pé de volta. Eu só dizia isso a Deus. Eu quero o meu pé de volta. 6 horas da manhã e nada. Fui para a urgência. Terminou, fui para a urgência, deixei meus filhos com uma menina de lá da vigília. Aí fui para lá e fiquei. Amadas, quando eu cheguei naquele hospital, quem estava com o pé quebrado? Uma mulher. E o que foi que aconteceu? O marido parecia um monstro. Um monstro na porta do hospital. Onde ela estava, na sala, esperando ser atendida. Aí na hora, eu olhei para a cara dela, essa mulher gritava, ela gritava tanto. Eu peguei a minha cadeira de balanço que me colocaram, cadeira de roda, né? Cadeira de roda. Eu coloquei a cadeira de roda e eu cheguei lá perto da menina, botei a mão sobre a cabeça dela e eu disse, o que foi, minha amada? Acabei de sair do monte, mulher, numa vigília, o meu pé entrou dentro de um buraco. Quebrei o pé.
Aí ela fazia, e olha a cara do meu marido. Aí eu olhei para a cara do homem, eu olhei para a cara dela e o meu pé inchado. Ah, meu Deus. Peguei, amadas, botei a mão sobre a vida dela. E eu disse, Pai, traz refrigério sobre ela. No poder que há no nome de Jesus, que toda essa dor cesse agora. Pai, em nome de Jesus, meu pé está quebrado e orando pelo povo. Eu sou curada, para curar, amém? E aí, amadas, eu comecei a orar pela mulher. Acreditem vocês, o homem estava lá com a cara desse tamanho. A mulher dormiu. Aí eu disse, o Senhor me trouxe de lá para orar por ela. O Senhor me trouxe de lá para orar por ela. Foi. A mulher dormiu, o homem olhou para mim, olhou para a mulher, dormiu, né? Ela estava sofrendo de dor. Eu disse, foi. E você nem aí, né? Mas não falei isso não. Aí a mulher dormiu e agora meu pé começou a Eu disse, sangue de Jesus tem poder. Comecei a orar em línguas traz refrigério, viu, amadas? Comecei a orar em línguas, orando em línguas, e o marido perto de mim, segurando a minha mão. Assim, foi tão rápido. A menina chegou primeiro, tinha outra pessoa, eu ia ser a terceira. Me botaram para ser a primeira. Tiraram a radiografia. Onde é que a senhora estava, em que quebrou o pé? Aí eu fiz, numa vigília. Aí ele fez, a senhora vai passar 30 dias. A senhora não pode mover esse pé. Se a senhora mover esse pé, ele pode encaixar erradamente. E a senhora vai sofrer mais. Eu vou botar o gesso, não vai ser tudo, mas eu vou botar o gesso aqui onde está a parte que está quebrada. Eu vou enfaixar tudo. Mas olha, moça, não movimenta. Eu digo, como é que eu não vou movimentar se eu tenho uma criança de 6 meses? Arranje alguém para tomar conta dela. A senhora precisa ficar 30 dias sem fazer nada. E para completar, na nossa igreja que nós estávamos com uma campanha para trazer um pastor de fora. Pastor de Campo Grande. E era a primeira campanha gigante que nós estávamos fazendo. E quem estava à frente da campanha? Eu e pastora Cátia. E agora, como é que a gente vai fazer isso? Aí a Cátia veio de lá para cá e fez, mulher, eu já estava em casa. Aí ela fez, mulher, acabou a campanha. Quem disse que acabou a campanha? Vai fazer. Mas hoje tem aqui na sua casa festival de sorvete. Eu digo, todo mundo vai vir e vai comprar. Aí fizemos o festival de sorvete e a perna lá. E eu dizendo, bota esse pé de volta. Deus, o Senhor tem poder para botar o pé de volta. Vendi. Pastora Marlon, se você foi para o culto à noite, fui. À noite não, domingo de manhã. Domingo de manhã eu fui para o culto à noite. Ou de manhã, na EBD. Aí pastor Jorge, na época, nos emprestou um carro, que eles tinham 2, uma da esposa e um dele, e nos emprestou um carro, e amadas, acredite, cheguei ali, eu estava andando, né, o menino aqui, no carrinho, e eu aqui, ó, porque não podia botar o pé no chão, a dor era insuportável. Aí ele veio, aí quando eu cheguei lá, na primeira cadeira lá atrás, fiquei lá. Eu botei, nunca botei o meu pé em cima de uma cadeira, nunca dentro da igreja, nunca. Para mim é uma irreverência. Mas amadas, a dor era tanta que eu peguei a cadeira da frente e botei e olhei para o pé. E eu dizia, o Senhor tem poder de botar o meu pé de volta. E eu quero o meu pé de volta. Vem a pastora Cátia de lá. E quando ela vem debaixo de poder de Deus. Ela fez assim, mulher, o que é um pé quebrado diante do meu poder? Aí eu fiz, nada, Senhor, nada. Porque não era Cátia, era Deus falando comigo através da vida dela. E eu disse, nada, Senhor, não é nada. Aí ela disse, hoje eu coloco esse osso de volta. Depois é que eu notei que eu dizia que era o pé que eu queria de volta. Aí ele declarou que era o osso. O osso de volta. E amadas, acredite, de noite, pastora, a senhora estava, eu fiz o festival de sorvete, tirei o gesso todo.
Não usei sapato alto, que eu gostava muito de sapato bem alto. Eu acho que você se lembra disso. Hoje eu não uso mais, mas eu gostava de um sapato bem alto aqui, era 12, 15. Não usei porque o pé não coube dentro do sapato, ainda estava inchado. Mas eu fui com minha sapatilha marronzinha, já cabia, mas estava inchado. Aí quando eu cheguei lá, amadas, o poder de Deus veio. Primeiro o meu pastor veio e fez: filha, por que você veio? Por que não ficou em casa? Eu disse: porque eu estou curada. Aí a mãe dele veio e fez: filha, senta aqui, não pinote não. Não faça isso não. Aí eu olhei para ela, eu fiz: eu estou curada. Amadas, o poder de Deus veio naquela igreja. A igreja estava lotada nesse dia. O poder de Deus veio. Acreditem vocês que eu fiz isso. O que eu quero mostrar para vocês nesta noite é que Deus, Ele opera maravilhas. Amadas, Deus opera maravilhas. A palavra do Senhor diz... Termina que horas? São tantos testemunhos. A palavra do Senhor diz, aleluia, ainda que o diabo e o mundo inteiro tente dizer tudo ao contrário do que Deus diz ao teu respeito, você tem que crer que o que Deus diz ao teu respeito é real, é verdadeiro, é fiel. Por quê, pastora? Porque é escrito, amados. Não está na Bíblia não, mas eu uso esse termo. Todas as promessas que o Senhor tem para você, tem o sim e o amém. E além do sim e o amém, ainda tem a assinatura do sangue de Jesus, dizendo: eu sou fiel para com todos aqueles que me buscam. Eu sou fiel. E o Senhor quer algo grande nas nossas vidas. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te curar. O Senhor quer fazer de você. O Senhor quer que você comece a rugir como uma leoa do Senhor. No meio da circunstância, no meio dos vendavais, no meio da tempestade, existe um Deus. Existe um Deus que te resgatou das trevas, que te transportou para o reino de luz dele, e ele fala para mim e você, aleluia, Jesus, ninguém pode tirar você das mãos dele. Ninguém pode tirar você das mãos do Senhor. É ninguém, amadas, ninguém. O Senhor chama você de filha amada do Senhor. O Senhor te chama, aleluia, escolhida por Deus. O Senhor não te chamou, aleluia, para estar no reino dele, para viver do mesmo jeito. Não, o Senhor te chamou para viver em lugares mais altos, em lugares de excelência. O Senhor te chamou para você viver o sobrenatural. O natural, quem vive são aqueles que não conhecem o Deus que você serve. E você precisa, esse tempo, tomar atitudes diferentes da que você estava tomando até o momento que você entrou por estas cortinas, por estas portas. Você precisa, amada. É você que precisa. Você é protegida de Deus. Aleluia, Jesus. Ele cuida de você de forma excepcional. A Bíblia diz, amados, que Ele é, aleluia, Deus, aleluia, Ele é marido das viúvas. Ele é teu Pai. Não acredite nas vozes estranhas. Não acredite no que o diabo diz a respeito de você, a respeito da tua casa, a respeito do que está acontecendo. Por diversas vezes, do que exercermos fé em Deus, a gente exerce
fé no outro sentido da incredulidade. Porque passa a acreditar mais no que os olhos naturais estão mostrando do que o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Que não seja mais uma conferência de mulheres, mais uma, no meio de tantas outras que vocês já participaram. Mas que seja uma conferência que mude a sua trajetória, que mude o seu pensamento, que mude as suas atitudes, no poder que há no nome de Jesus. Vamos parar de falar tanto do que Deus faz na vida de todos esses aqui. É bom, é maravilhoso, é exemplo para nós, mas o que Deus está querendo é que você viva o poder dele. É que você viva a vida dele de fato. É que você se mova. A pessoa, quando ela começa a exercer fé em Deus, parecer não é ser. Parece que a pessoa, ela não está nem aí, nem vai chegando com os problemas da vida. Mas não é isso. É porque a pessoa que exerce fé em Deus, ela acredita tanto em Deus que ela descansa. Ela acredita tanto em Deus, ela acredita tanto nas promessas de Deus, que ela se levanta, ela não fica prostrada em cima dos problemas. Ela se levanta e ela começa uma nova trajetória. Ela não fica calada em meio à tempestade. Ela abre a boca e começa a declarar quem Deus é no meio da tempestade. Deus, Ele é bom. E a palavra dele diz, amados, claramente, aleluia, que ele é refrigério. Ele é refrigério. No meio de todas as aflições que você passa, no meio de todos os percalços da vida que você passa. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Mas você tem que entender, temos aflições, mas existe um Deus poderoso, que está assentado num trono de glória, mas que tudo, aleluia, está no comando dele, no governo dele. Essa circunstância que você está passando, Deus não foi pego de surpresa, você foi, mas Deus não. Deus, ele já está lá no seu futuro. Ele já foi lá no seu futuro. Ele já preparou o seu futuro. E o seu futuro, amadas, a Bíblia diz que os planos que Deus tem ao nosso respeito são planos de paz, para nos dar o fim que você deseja, que eu desejo. Você quer vitória ou você quer derrota? Você quer vitória ou você quer derrota? Esse negócio de dizer, vai chorando, geme e chora que a vitória vem, é mentira, é coisa de homem. Vai exercendo fé, vai adorando a Deus. A mulher ali, a cananeia, ela foi humilhada. Eu preguei isso a semana retrasada lá na igreja, foi passada. Ela foi humilhada. Ela foi grandemente humilhada. E ela foi humilhada depois que ela adorou a Jesus. Depois que ela o adorou, ela foi humilhada pelo próprio Jesus. Eu não vim para vocês, eu não vim para os cachorrinhos, eu vim para os filhos. Depois que ela adorou, depois que você o adora, a circunstância não muda imediatamente. Pode até mudar quando Deus faz milagre, porque os milagres são instantâneos. Mas o Senhor, Ele quer que todas nós venhamos ficar de pé. É na torre de vigília. E não é um dia estou bem, um dia estou mal, o outro eu estou bem, o outro eu estou mal. Não, você não é Guiné. Você é filha amada do Senhor. Você é protegida pelo Pai, por um Deus todo-poderoso. Então Ele quer que você fique na torre de vigília.
O mar não está se abrindo, mas eu tenho. Ele diz que ele tem o poder de me fazer andar por cima do mar. E eu vou passar por cima. Porque eu sei quem é meu Deus. Mude a sua mentalidade. Mude radicalmente. É radicalmente, não é gradativamente. Não está mais no tempo de perdermos tempo. Não está mais no tempo de ficarmos em casa choramingando pelos cantos. Não está mais no tempo de ficarmos murmurando. Não está mais no tempo de ficarmos igual a criança mimadas. O tempo, a hora chegou para que a igreja resplandeça a glória de Jesus. Porque Jesus resplandeceu a glória do Pai. A igreja vai resplandecer a glória de Cristo. Para quê? Para que Deus seja exaltado, engrandecido, amadas. A hora chegou, diga para o senhor e para a sua irmã, a hora chegou. Deus te preparou para esse tempo. É tempo de grandeza, é tempo de abundância, é tempo de vitória, é tempo de conquista, é tempo de cura, é tempo de alavancarmos em Deus. Amém? Em nome de Jesus, amém. Não perca os próximos capítulos.